Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches, muito feliz de vê-los de volta aqui no canal para estudarmos mais a Palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Estou estudando sobre a vida de Jesus e me deparei com os textos que falam sobre Jesus expulsar os mercadores do templo. Minha dúvida é se foram 2 vezes que Jesus fez isso, pois a ordem dos acontecimentos está diferente na Bíblia. João relata esse acontecimento no começo do ministério de Jesus. Os outros relatam mais no final. São 2 ocasiões diferentes ou estou entendendo errado? Muito obrigado, querida irmã. Sua observação é muito interessante e a gente vai entender junto hoje o que tem ali na Bíblia. São 2 ocasiões diferentes ou é uma só que é citada 2 vezes? Vamos até minha lousa de explicações entender mais sobre esse tema. E se você gostar do vídeo, deixa o like, abençoe o nosso trabalho que fazemos com muito carinho para abençoar a sua vida. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus capítulo 21, versículo 12, que diz o seguinte: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Essa é uma ocasião que todo mundo que já leu um pouco ali dos evangelhos lembra muito bem. Todos nós conhecemos esse acontecimento que foi muito forte e marcante, onde o Senhor Jesus foi bastante duro diante do que acontecia ali dentro do templo de Jerusalém. Porém, eu não sei se você já percebeu, mas chama muito a atenção que Mateus ele tenha narrado esse acontecimento no final do ministério de Jesus Cristo, ali na última semana de vida do Senhor. Mas quando nós lemos o livro de João, o Evangelho de João, ele narra no começo da vida de Jesus. Então, como entender essa aparente contradição? Foram 2 momentos diferentes em que Jesus expulsou os mercadores no templo, ou nós temos apenas uma ocasião? Bom, nós vamos analisar aqui essas 2 possibilidades, um pouquinho de contexto, e no final desse estudo eu vou dar a minha opinião para você. Então fique até o final para que você cresça ainda mais no conhecimento. Bom, vamos começar então vendo as 2 citações de Jesus expulsando os mercadores, entendendo um pouquinho do contexto de cada uma delas. Mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. Temos vídeo aqui no canal de segunda, quarta e sexta, às 15 horas, gratuitamente. Quero lembrar os irmãos que aqui também no primeiro comentário fixado, nós temos agora uma novidade para vocês. Tem um link, se você quiser receber um estudo bíblico todo dia no seu Zap, é só clicar lá, entrar no nosso grupo e eu mando para você todo dia de manhã, gratuitamente. Podemos observar que João relata essa ocasião da expulsão dos mercadores do templo logo no começo do ministério de Jesus, conforme já falamos. Mas ele relata ali bem no comecinho, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, logo depois desse acontecimento. Aquele milagre relatado em João 2, de 1 a 12, que é a transformação da água em vinho, que aconteceu ali em Caná da Galileia. Você pode observar que João situa esse acontecimento na proximidade ali da Páscoa dos judeus. Provavelmente uma das 3 Páscoas que o Senhor Jesus foi, ali no seu ministério de aproximadamente 3 anos, logo após o milagre da transformação de água em vinho. Observe o que diz o texto de João 2, versículos 13 a 15. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Observe como que é muito similar àquilo que nós lemos no início, narrado por Mateus. No Evangelho de Mateus, no entanto, o Mateus vai situar esse acontecimento após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme está em Mateus 21, de 1 a 11, ou seja, na última semana de vida de Jesus. Relembremos como que Mateus narra para a gente. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Bastante similar, não é verdade? Agora, vamos ver aqui as 2 interpretações a respeito desses textos. Vamos examinar primeiro aqui o argumento daqueles que dizem o seguinte: olha, Jesus ele expulsou os mercadores somente uma vez, ok? Eu vou passar para você aqui os argumentos, depois os argumentos daqueles que dizem que são 2 vezes, e depois eu vou dar a minha opinião e, obviamente, pedir que você também coloque a sua opinião
nos comentários. Bom, vamos lá. A maior dificuldade dessa interpretação é explicar o motivo de João ter colocado esse acontecimento no começo do ministério de Jesus, enquanto os outros relatos o colocam no final. Então, aqueles que pensam que foi só uma vez, eles têm essa dificuldade na explicação, ok? No entanto, eles explicam o seguinte, que João estaria aqui não fazendo um relato cronológico dessa ocasião, mas uma inserção entre parênteses. O que é uma inserção entre parênteses? É quando você abre ali, dentro de uma história, um parênteses para explicar algo que não está naquele momento da história, mas que veio antes ou que veio depois, para que você possa então explicar melhor o que aconteceu ali, ok? Ou seja, é uma inserção com o objetivo de mostrar conexões entre esses acontecimentos, o primeiro milagre e o final da trajetória de Jesus em sua última semana de Jerusalém. Aqueles que pensam então que Jesus expulsou somente uma vez, vão explicar dessa forma. João fez uma inserção entre parênteses e depois ele continua de forma cronológica a história. Bom, como ponto positivo dessa interpretação, podemos levantar que existe uma similaridade muito grande das narrativas de João e dos outros, como nós pudemos observar aqui de forma muito clara nos textos que nós lemos. Eles têm palavras muito parecidas e a forma de agir de Jesus também muito semelhante em todas as descrições de Jesus expulsando os mercadores do templo. Então, para esses irmãos que pensam que foi somente uma vez, não há dúvidas de que Jesus expulsou os mercadores somente uma vez. E João fez ali uma inserção entre parênteses na sua narração dos fatos. Agora vamos analisar aqui os argumentos daqueles que dizem o seguinte, olha, Jesus expulsou, na verdade, 2 vezes os mercadores do templo. Vamos entender como que eles pensam. Lembrando aos irmãos que as vagas estão abertas no nosso curso Conheça a Sua Bíblia e Apocalipse versículo por versículo. Link nos comentários e na descrição do vídeo. Bom, a maior dificuldade dessa interpretação é explicar como que não houve uma perseguição mais violenta contra Jesus já no começo do seu ministério. Pense comigo o seguinte, chega um homem na Páscoa, que é o momento mais lotado da cidade do templo, e realiza ali toda essa questão diante dos religiosos. Como que eles não perseguiram Jesus já no começo? Já que essa atitude realmente de Jesus foi chocante para o grupo religioso que dominava o templo naquela época. Mas aqui, aqueles que defendem que Jesus expulsou 2 vezes têm uma explicação. Quem defende, então, essa explicação vai dizer o seguinte, olha, isso não teria ocorrido porque Jesus se retirou daquela região e viveu a maior parte do seu ministério ali inicial, não ali em Jerusalém, mas lá na região da Galileia, bem longe, lá no norte de Israel, longe do centro ali de Jerusalém, onde ficava o templo. Jesus fazia visitas esporádicas àquela região, por exemplo, na Páscoa e em algumas festas, e elas se intensificaram apenas no final do seu ministério, quando de fato nós tivemos ali uma perseguição mais forte. O ponto positivo dessa interpretação é que ela harmoniza o relato de João, colocando-o de forma mais natural, como foi narrado, ou seja, de uma forma realmente ali cronológica, ou seja, João fez ali uma narrativa de forma ou numa sequência temporal e não em um parênteses para fazer conexões que para quem defende essa interpretação não são claras no texto ali, ok? Não é claro que João tenha aberto um parênteses para falar de algo que aconteceu só lá no final do ministério de Jesus Cristo. Ok, presbítero, entendi as duas interpretações, mas qual faz mais sentido na sua opinião? Vamos analisar juntos. Qual interpretação é a mais correta ou faz mais sentido? Irmãos, não é tão simples escolher qual a melhor interpretação dessas duas. As duas, como você pode perceber na narrativa que eu fiz aqui, contém explicações lógicas até interessantes que se encaixam de alguma forma no texto bíblico, de uma forma ali que se harmoniza nas duas interpretações. Agora, pessoalmente, analisando tudo, estudando bastante, eu penso que existe maior espaço para compreender que foram, sim, 2 ocasiões diferentes na minha opinião. A meu ver, não faz muito sentido que João tenha feito uma inserção
entre parênteses ali, que pareceria, diante do contexto, muito solta ali naquele texto, sem muita conexão com o que foi tratado no contexto. Se você lê o que vem antes e o que vem depois, parece estranho aquela narrativa, João colocar algo ali que foi, ou que aconteceu, melhor dizendo, somente lá no final do ministério de Jesus Cristo. Além disso, com a retirada de Jesus para as regiões da Galileia, parece fazer sentido para mim que os ânimos se arrefeceram, se tranquilizaram diante do que Jesus fez ali no templo no começo do seu ministério, dando espaço para os religiosos se acalmarem. Evidente, mais tarde, claro, esses ânimos vão se acendendo novamente até culminar na forte perseguição e morte de Jesus, intensificada ali no finalzinho do seu ministério, principalmente na sua última semana de vida. E você, qual que é a sua opinião? Qual é a interpretação que cabe melhor dentro dos contextos, na sua opinião? Coloque nos comentários. Lembrando aos irmãos, vagas abertas do nosso curso. E agora eu deixo mais um texto aqui que muita gente entende como uma contradição na Bíblia. Lá em Provérbios fala o seguinte: responda ao insensato. Aí no próximo versículo fala: não responda ao insensato. Por que temos essa aparente contradição? Vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.